estamos de volta aqui, para o bloco não ficar muito cansativo para você. Estamos aí falando de litisconsórcio. Eu dei uma melhorada aqui no quadro. Quanto a posição estava escrito abaixo, né? Eu só reorganizei, não mudou assim nada não. Então, quanto à posição do litisconsórcio, ele pode ser ativo, passivo ou misto. Quanto à causa, ele pode ser necessário ou facultativo. E aí eu coloquei aqui para você que o litisconsórcio necessário, ele é sempre passivo, né? Ele é sempre passivo, até coloquei aqui o sempre, tá? Então, necessário, ele é sempre passivo. O misto, ele é chamado também de bilateral ou recíproco, tá bom? Beleza? Solta na tela aí, Latino. Vamos voltando aí. Litisconsórcio. Então, nós temos aí o artigo 115, uma questão muito interessante também prevista aí no artigo 115, que é a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, ela pode ser nula ou ineficaz. Tá? Primeira hipótese aí, ela vai ser nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o polo do processo. E ela vai ser ineficaz em relação, nos outros casos, apenas que não forem citados. O parágrafo único nós já vimos no bloco anterior. Vem para cá que eu vou explicar isso aí. Artigo 115, deixa eu soltar aqui na minha tela o meu artigo, pode vir comigo aqui que eu vou explicar isso aí. Vamos lá. No litisconsórcio necessário, nós já vimos, nós temos aí, vou apagar esse tópico, no litisconsórcio necessário, aqui era o parágrafo único do 115, nós agora vamos para o caput do 115. No litisconsórcio necessário, o Damasceno não, acho que não alcança aqui não, hein? Para você que não conhece Damasceno, excelente professor de constitucional, e estou tentando fazer a cabeça dele para gravar o top 10 de constitucional, para estudar só os temas mais cobrados em prova, não precisa ficar estudando tudo. Mas vamos seguindo, mas eu lembrei dele aqui que o Damasceno, acho que ele dá aula aqui assim, muito baixinho. No litisconsórcio necessário, automaticamente vai ter que ter a citação, né, de todos que devam figurar ali no processo, seja porque a lei determina a citação de todos, seja porque a relação da natureza jurídica depende também da citação de todos. Então, no necessário, vai ter que ter a citação aí para figurar lá no polo passivo. E aí, se não houver a citação, se não tiver o contraditório, eu tenho dois casos que vão ocorrer aí com o litisconsórcio. Primeira hipótese, será considerada nula a sentença. E a segunda hipótese será considerada ineficaz. Qual é o macete que você vai usar aqui para a tua prova? Você vai colocar que o litisconsórcio a sentença vai ser nula quando for um litisconsórcio unitário. E ela vai ser ineficaz quando o litisconsórcio for simples. Eu já vou explicar o que é litisconsórcio simples e unitário, mas já vai pegando esse macete aí. Então vamos lá. Artigo 115 está aparecendo aqui na tela. Olha, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, não teve contraditório, será 1. Nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam integrar. Qual é a diferença entre litisconsórcio unitário e litisconsórcio simples? A diferença é a divisibilidade. Então vamos lá, qual é a diferença do litisconsórcio unitário para o litisconsórcio simples? É a divisibilidade. Professor, me explique isso aí, por favor, vou explicar, calma. No necessário, a sentença pode ser nula ou pode ser ineficaz. A sentença vai ser nula quando não houver contraditório no litisconsórcio unitário. O que é litisconsórcio unitário? Significa que a sentença ela tem que ser a mesma para todas, ela é indivisível. Exemplo de litisconsórcio necessário unitário. Lembra que o Ministério Público propôs ação para anular o casamento de Maria e João? Aquele é um litisconsórcio necessário, tem que citar ambos os cônjuges. E ele é um litisconsórcio unitário. Por que ele é unitário? Porque a sentença ela é indivisível. Não tem como o juiz falar, João está casado e Maria não. Então isso é um litisconsórcio unitário. A sentença ela é indivisível. Já no litisconsórcio simples,
a sentença é divisível. Por exemplo, quando eu estava vindo para cá hoje, Latino, teve aqui na Via Light um acidente de veículo automotor, dos carros. Tinha uns 10 carros envolvidos no acidente, com um ônibus. Era um ônibus e 10 carros. Todos esses 10 carros, muito provável pelo aspecto ali do acidente, se envolveram no acidente por culpa do ônibus. Acho que o motorista perdeu o controle e acabou causando esse acidente com esses 10 veículos. Todas essas 10 pessoas, elas podem ir contra a empresa de ônibus, caso elas entendam que a empresa de ônibus foi a culpada, e tudo indicava que sim. E aí, meu amigo, ali naquele caso, pode ter um cara que quebrou um retrovisor, pode ter um outro cara que quebrou um para-choque, pode ter tido um cara que quebrou o carro todo. E aí eles vão para o judiciário, litisconsórcio facultativo, fica calmo, ele é facultativo ali, mas ele é o quê? A eficácia da sentença? Simples. Porque o juiz pode entender que o ônibus não teve culpa, porque a câmera filmou e mostrou que não tinha. Outros, o juiz pode entender que o ônibus teve culpa. Então, aquele litisconsórcio é o quê? Divisível. Deu para entender? Vamos a outro exemplo do litisconsórcio simples. Simples. Numa ação de uso capião, esse camarada aqui quer entrar com ação de uso capião, ele tem que citar não só em quem consta o nome da propriedade, como todos os vizinhos confinantes ali. Todos os vizinhos têm que ser necessariamente citados. Esse camarada está querendo usucapir esse terreno aqui. Um dos requisitos na ação de uso capião é juntar a planta do terreno. E aí vamos supor que esse cara que está querendo usucapir esse terreno acabou invadindo o terreno desse camarada aqui. Mas não invadiu o terreno desse nem desse, que eu vou chamar de A, B, C e D. Ele só invadiu o terreno de D. O juiz, ele citou todos eles. E para esses, o juiz deu a eficácia de uma sentença, que não atingia direito desses aqui, mas atingiu a de D. Ou seja, é um litisconsórcio necessário, por força do artigo 246, parágrafo 3º, tem que citar todos os vizinhos confrontantes, só que ele é um litisconsórcio necessário simples. Por quê? Porque a eficácia da sentença, ela é o quê? Divisível. Aqui, ó, como é divisível, diferente do casamento. Então é bem tranquilo a diferença de litisconsórcio unitário para simples. A diferença é a divisibilidade. No unitário, ele é o quê? Indivisível. Já no simples, ele é divisível. Tranquilo até aqui? E tem um erro muito comum dos alunos, que eles acham que todo litisconsórcio necessário é unitário. Não. Não. Em regra, o litisconsórcio necessário, ele é unitário, mas nem sempre. Eu vou ter, em alguns casos, litisconsórcio necessário simples, que é o caso da ação de uso capião. Já na separação lá, na anulação do casamento, ele vai ser necessário unitário. No caso do uso capião, ele é necessário simples. Lembra no exemplo que eu dava no bloco anterior sobre o condomínio? O condomínio contratou uma empresa para fazer a piscina, né? A empresa não termina nunca aquela piscina, está causando um dano aos carros que estão na garagem, está vazando tudo lá na garagem. O condomínio pode entrar? Pode. Todos os condôminos podem entrar? Todos podem. 5 condôminos podem entrar? Podem. Então, o litisconsórcio é o que ali? Facultativo. Até porque eu te ensinei, pelo amor de Deus, você não vai errar isso. Litisconsórcio necessário, ele é sempre passivo. Eu estou falando, eles podem entrar? Necessário, tu já sabe o quê? Que não é. Ele é um litisconsórcio facultativo, porque ele tem menor intensidade. Agora, veja, tem como o juiz falar assim, ó, para os condôminos do 7º andar e do 8º, a piscina não vai terminar agora. Para o do 1º andar, ela termina. Não. Por que não? Porque ali ele é facultativo, mas ele é unitário. É a mesma piscina, é o mesmo contrato, é o mesmo fato gerador. Então ali é um litisconsórcio facultativo unitário. Beleza? O pessoal aí do top 10 não pode errar isso em prova.
É muito comum por aí se falar que todo litisconsórcio necessário é unitário. Lógico que não. Ele pode ser necessário unitário, mas ele pode ser necessário simples, como no caso da uso capião. Ele pode ser facultativo unitário, mas ele pode ser facultativo simples. Sabe no exemplo que eu falei que eu vi hoje, que o ônibus bateu nos carros ali? Ele vai ser um litisconsórcio o quê? Facultativo simples. Todos podem entrar quanto à empresa de ônibus. Um só pode entrar. Se é polo ativo, é facultativo. Vamos fazer um rap aí, ô latino. Se é polo ativo, é facultativo. Se é polo ativo, é facultativo. Isso é mole. O latino, ele gosta de dançar o... Qual é o nome, latino, que eu te peguei dançando hoje? Nego Ney, né? Cheguei aqui e tava o latino dançando. Nego Ney. Nego, pô, latino. Pega mal isso, hein, latino. Então, facultativo é sempre ativo. Pode ser facultativo também no polo passivo. O facultativo pode ser no polo ativo ou passivo. Até usar a palavra sempre, só posso no necessário. Então, o polo ativo é facultativo. Eu não tenho polo ativo necessário. O necessário é sempre no passivo. E ali, ó, no artigo 115, ela será nula se a decisão deveria ser uniforme, ou seja, unitário. E ela será ineficaz em relação do simples. Vamos voltar aqui na ação de uso capião. Olha só na ação de uso capião aqui. Vamos supor que C não tivesse sido citado. Só citou A, só citou B e só citou D. C não foi citado. Vai cair na tua prova lá. C não foi citado. A sentença será nula ou ineficaz? Ineficaz. A sentença será ineficaz porque aqui no caso do uso capião, o litisconsórcio ele é necessário, mas ele é o quê? Simples. Então a sentença será ineficaz apenas em relação a C. Mas em relação a B e D, será eficaz. Agora, em relação àquele que não participou do contraditório, que o litisconsórcio é simples, ineficaz. Então utilize esse macete aí que você vai gabaritar. Sentença será nula se não houve contraditório no litisconsórcio unitário. A sentença será ineficaz se não houve contraditório no litisconsórcio simples. Por exemplo, no caso do casamento, se não ouvir João e não ouvir Maria, sentença nula. Nula, nula. Não tenho como eu falar que é ineficaz para João e é eficaz para Maria. Não dá, beleza? Então é esse macete. Nula, unitário, ineficaz, simples. Solta na tela, latino, nós vamos colocar aí os slides para a gente gabaritar aí esse tópico de litisconsórcio. Eu coloquei até um PDF em separado sobre isso, tá bom? Artigo 115, nós já vimos. Deixa na tela, latino. Deixa aí na tela. Pode ocorrer, porém, de não se perceber que o litisconsórcio necessário que deveria ter sido formado não se constituiu, vindo a se proferir uma sentença de mérito. Nesse caso, sempre será possível a invalidação da sentença em grau de recurso, já que é possível conhecer-se da questão relativa à ausência no processo da parte legítima de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Transitada em julgada a sentença, porém, deve-se ter por sanada a nulidade da sentença, em razão, assim, da chamada eficácia sanatória geral da coisa julgada. A sentença de mérito transitada em julgado que tenha sido proferida em processo no qual não se tenha sido citado alguém que deveria dele ter participado como litisconsórcio, será ineficaz. Trata-se de uma sentença absolutamente incapaz de produzir efeitos. Se chama uma ineficácia absoluta, tendo sido prolatado de forma inútil. Daí falar em sentença inútiter data. Cuidado em provas. Há, porém, de se fazer uma distinção. No caso de litisconsórcio necessário, pela natureza da relação jurídica, haverá mesmo uma ineficácia absoluta de todo decidido. É o inciso 1º do artigo 115, que fala da chamada sentença nula, em caso que, na verdade, é uma ineficácia, como, aliás, resulta do artigo 114, que muito claramente afirma que, nesses casos, a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsórcios.
Já no caso de litisconsórcio necessário por disposição de lei, a ineficácia é subjetivamente relativa. Seria, na verdade, uma mera inoponibilidade, não podendo a sentença produzir efeitos que alcancem aqueles que não foram citados. É o inciso 2º do artigo 115. E aí eu coloquei alguns exemplos no teu material. Exemplos permitirão melhor a diferença. No caso de um Ministério Público propor uma demanda cujo objeto seja a anulação de um casamento, aquilo que nós falamos há pouco, haverá litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica entre os cônjuges. Pois se um deles não tiver sido citado, a sentença que anule o casamento é absolutamente ineficaz. Ou seja, é nula de pleno direito, inciso 1º do artigo 115. Já no caso de uma ação de uso capião de imóvel, exemplo que eu acabei de falar, há um litisconsórcio necessário entre aqueles em cujo nome estiver registrada a área usucapienda e também os proprietários dos imóveis confinantes. Pois se algum dos proprietários dos imóveis vizinhos não tiver sido citado, a sentença que reconheça a aquisição da propriedade por uso capião e fixe os limites da área adquirida, não será oponível ao vizinho não citado, que poderá, num processo distinto, litigar sobre os limites existentes entre a sua área e a que foi usucapida. Visto esse litisconsórcio necessário, é muito importante falar do litisconsórcio facultativo, que evidentemente pode ser ativo ou pode ser passivo, está aparecendo na sua tela aí. E se você imprimiu esse material, grifa esse ponto agora que é importante. O litisconsórcio é facultativo quando sua formação depender da vontade de quem demanda. Ele não depende da lei nem da natureza da relação, depende da vontade de quem demanda. Em outras palavras, quanto à formação do litisconsórcio é facultativa, o que se dará em qualquer caso de comunhão, conexão ou afinidade em que não haja determinação legal, só haverá processo litisconsorcial se os demandantes quiserem. Pense-se, por exemplo, no caso de haver um acidente com um ônibus, que é exatamente o que eu acabei de falar. Agora, no exemplo do slide é um outro. Aqui, os passageiros do ônibus estavam feridos, pois nesse caso é perfeitamente possível que as vítimas se litisconsorciem para demandar em fato da transportadora a reparação dos danos. Evidentemente, seria possível que cada uma das vítimas desse início a um processo distinto. É, porém, possível ser o litisconsórcio ativo. Neste caso, se formará assim se as vítimas quiserem. Pode acontecer de formar-se um litisconsórcio facultativo com um número muito excessivo, muito grande de participantes, capazes de comprometer, inclusive, a razoável duração do processo ou o exercício do direito de defesa. É o fenômeno conhecido como litisconsórcio multitudinário. Nesse caso, haverá a limitação do número de litisconsórcio de ofício a requerimento do interessado. Volta comigo aqui, Latino. Nós estamos vendo aí o litisconsórcio facultativo, vimos o litisconsórcio necessário. Agora, olha que questão interessante. No litisconsórcio facultativo, nesse daqui, eu posso ter a coisa que se chama litisconsórcio multitudinário. Anota aí. Multitudinário. No litisconsórcio facultativo, eu posso ter o litisconsórcio multitudinário. O que é o litisconsórcio ali? Multitudinário. Ele está previsto, o litisconsórcio multitudinário, no artigo 113, parágrafo 1º do CPC. Artigo 113, parágrafo 1º do CPC. O artigo 113, parágrafo 1º do CPC, trata do litisconsórcio. Deixa eu usar esse outro quadro aqui, Latino. Esse é um assunto delicado. E vou pegar eu vou deixar aqui para o Damasceno aqui, ele vai se ferrar. Olha só que interessante. É o artigo 113, parágrafo 1º. Tá? Artigo 113, parágrafo 1º. Esse quadro aqui é bom, né?
Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer aí o curso Sejures, está abrindo as portas aí para a gente gravar o top 10. Vamos lá. Litisconsórcio multitudinário. Litisconsórcio, deixa eu melhorar essa letra aqui. O latino já brigou comigo na hora do intervalo, falando para aumentar a letra. Litisconsórcio multitudinário. Vamos lá. Multitudinário. O que é o litisconsórcio multitudinário? Ele está previsto lá no artigo 113, parágrafo 1º do CPC. Vamos à leitura aqui do artigo 113, parágrafo 1º, que eu vou te mostrar aqui duas situações em que o litisconsórcio pode ser multitudinário. Olha só o parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo. Ele não pode limitar o litisconsórcio necessário, que a lei mandou, o juiz não pode contrariar a lei. Ou quando a natureza da relação jurídica depender, lá no caso do casamento, da citação de todos. Então o juiz ele só pode, até um macete para a prova, né? O juiz só pode limitar o litisconsórcio o quê? Facultativo. Aqui, ó, parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quando? Ao número litigante na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou até mesmo na execução. Quando? São duas hipóteses. É aqui que eu quero chamar a atenção. Quando comprometer a rápida solução do litígio, então a primeira hipótese aqui, ó, quando comprometer, aqui, ó, são duas hipóteses em que o juiz pode limitar. Primeira hipótese, quando comprometer a celeridade. Eu vou botar aqui a celeridade, que é a razoável duração do processo. Então, quando comprometer a celeridade. E segunda hipótese, quando prejudicar a defesa. Prejudicar a defesa. Quando prejudicar a defesa. Deixa eu falar com você aí rapidinho aí. Ô, Latino, eu quero chegar perto aqui da galera, tá aí no curso do Top 10, tem problema, Latino? Falar daqui assim, bem pertinho. Presta bem atenção, você que está aqui assistindo o nosso curso aqui, Top 10 de Processo Civil. O juiz pode limitar o litisconsórcio? Pode. O juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo e o necessário? Não. O juiz, ele só vai poder limitar o litisconsórcio facultativo. Outra pergunta. O juiz, ele pode limitar o litisconsórcio facultativo em qualquer hipótese? Não, em qualquer hipótese não. Mas esse aqui é um papo que eu tenho que conversar com a turma. Presta atenção. Quando o juiz limita o litisconsórcio, esse litisconsórcio ele é facultativo. Ele só pode limitar o litisconsórcio facultativo. E ele só pode limitar o litisconsórcio facultativo, que passa a se chamar litisconsórcio multitudinário. O que é o litisconsórcio multitudinário? É a limitação do litisconsórcio. O juiz só vai poder limitar o litisconsórcio facultativo em duas hipóteses. Quando comprometer a razoável duração do processo. Quando comprometer a celeridade do processo. Então tem tantas partes que aquele processo compromete a celeridade, compromete o andamento do processo. E nós sabemos que as partes têm o direito, em tempo razoável, de obter uma sentença de mérito, incluída a atividade satisfativa. Se eu fosse você, eu pegaria o artigo 113, parágrafo 1º do CPC, e faria uma remissão para o artigo 4º do CPC. O artigo 4º do CPC. Artigo 113, parágrafo 1º, faz uma remissão para o artigo 4º do CPC. As partes têm o direito, em tempo razoável, de obter uma sentença de mérito, incluída a atividade satisfativa. Então o juiz só pode limitar o litisconsórcio se ele for o litisconsórcio facultativo. E mesmo assim, o juiz só vai poder limitar o litisconsórcio facultativo em duas hipóteses. Quando comprometer a razoável duração do processo e quando dificultar a defesa, inclusive no cumprimento de sentença.
Volta aqui comigo rapidinho, solta na tela aí, Latino. É o artigo 113, parágrafo 1º, o Latino está soltando aí na tua tela. Olha só o artigo 113, parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou até mesmo na execução. Quando ele pode fazer isso? Quando este comprometer a rápida solução do litígio, ou dificultar a defesa ou ao cumprimento de sentença. Deixa aí na tela, Latino, vou jogar um Ctrl F aqui, ó, artigo 1015, olha só que interessante. 1015, olha aí, ó. Quando ele exclui o litisconsórcio, cabe o quê? Ó, cabe agravo, quando ele exclui, mas cabe agravo também, quando ele rejeita o pedido de limitação. Volta aqui comigo, Latino, volta aqui, ó, rapidinho. O que é litisconsórcio multitudinário? É quando o juiz limita o litisconsórcio facultativo. Ele pode limitar? Pode, em 2 casos. Quando comprometer a celeridade do processo ou quando prejudicar a defesa. Imagina um réu contra 20 autores. O réu fala, olha, segura que eu não vou conseguir me defender. Aí o réu pede para o juiz excluir alguns autores e aí o juiz nega. O que o réu faz? Inciso 8º. Aqui, ó, cabe agravo de instrumento. Deixa eu pegar um pilô aqui mais chamativo. Cabe agravo de instrumento. Olha o que cabe aqui. Agravo, você que está já estudando para o TJ aí, ó, de instrumento. Artigo 1015. 1015, incisos 7º, inciso 8º. 2 hipóteses aí, ó. Quando ele exclui o litisconsórcio ou quando ele nega a limitação. Olha só, a rejeição do pedido de limitação. Aí cabe o quê? Qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento. Agravo de instrumento. A gente vai ter uma aula só de recursos aqui. Cada bloco um recurso. Vamos falar muito aí do agravo de instrumento, mas já vai sabendo que cabe agravo de instrumento em 2 hipóteses de litisconsórcio. Quando ele exclui o litisconsórcio do processo ou quando ele rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio. Tá bom? Solta na tela aí, Latino, enquanto a gente se organiza aqui. Vamos voltar lá para o artigo 113, eu vou botar o Ctrl F aqui, o artigo 113 do CPC, né? Nós estamos estudando aí o 113, parágrafo 1º, você está grifando aí, é o famoso litisconsórcio multitudinário. Deixa na tela, Latino, eu vou soltar o slide aí, ó. Então, o segundo parágrafo aí desse slide pode acontecer de formar-se um litisconsórcio facultativo com um número excessivamente grande de participantes, capazes de comprometer a duração razoável do processo ou o exercício do direito de defesa. É o fenômeno conhecido como, grifa, litisconsórcio multitudinário. Nesse caso, deverá haver a limitação do número de litisconsórcio, pode ser de ofício ou até mesmo a requerimento do interessado. Esta limitação pode ocorrer na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou até mesmo em sede executiva, seja no caso de processo de execução, seja em cumprimento de sentença. O requerimento de limitação deve ser formulado pelo demandado no prazo para obtenção da resposta e provoca, inclusive, a interrupção desse prazo, que só volta a ocorrer por inteiro a partir da intimação da decisão que defira ou indefira. Muito importante isso, que se ele alega limitação, se ele requer limitação, ele interrompe, inclusive, o prazo. E determinada, deixa na tela, Latino, determinada a limitação do litisconsórcio multitudinário, o processo deverá ser desmembrado em tantos processos quanto se façam necessários para acompanhar adequadamente todos os demandantes. Temos até um enunciado que fala sobre isso, o enunciado 386 do FPPC. Sendo certo que nenhum deles poderá ser prejudicado por eventual demora resultante no desmembramento,
Por tal razão, considera-se que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda original. Admite-se, porém, que, em vez de limitar o litisconsórcio, quando este trouxer prejuízo ao direito de defesa, o juiz decida pela aplicação ou até mesmo pela ampliação dos prazos, de forma a assegurar o amplo exercício da defesa e, se for o caso, o desmembramento pode ser deixado para a fase de cumprimento de sentença. Eu vou soltar na tua tela aqui para você grifar o artigo 113, parágrafo 2º. Olha o que diz aí o artigo 113, parágrafo 2º. Volta comigo aqui rapidinho, Latino. Veja que quando o litisconsórcio for multitudinário, ele ocorre em duas hipóteses. Ou prejudica a celeridade do processo, ou prejudica o exercício do direito de defesa. Quando o réu alega isso, o prazo tem que ser interrompido. Você sabe a diferença de interrupção para suspensão? E aqui, muitos alunos começando a estudar processo civil. Eu tenho aqui nesse curso pessoas que querem ser juiz de direito. Procurador, o Diogo está fazendo aí para procurador. E tenho também algumas pessoas que estão começando a estudar processo civil. Vocês estão começando a estudar processo civil agora? Fiquem tranquilos. Você vai gabaritar processo civil. Aqui é muito importante você assistir às aulas, pegar os slides, pegar os PDFs aí, para você gabaritar essa matéria. Para você que está chegando agora aí no processo civil, a diferença de interrupção para suspensão é importante para todo mundo. Às vezes o cara está estudando há muito tempo, mas até esquece isso aí. Eu mesmo estou sem surfar há muito tempo, já viu minha barriga aqui, né, Latinha? Outro dia eu fui surfar, o mar estava grande, rapaz. E eu não lembrava nem como é que furava a onda, meu amigo. Há tanto tempo sem surfar que eu tomei umas 10 ondas na cabeça lá. Mas vamos lá. Qual é a diferença de interrupção para suspensão? Interrupção zera o prazo. Zerou. Então, eu tenho 15 dias para praticar o ato de defesa, a contestação. No 10º dia, protocolei alegando lá, requerendo uma limitação de litisconsórcio. O que acontece? Interrompe o prazo. Zera, vai me devolver os 15. Já a suspensão volta a contar da onde parou. E o parágrafo 2º do artigo 113 do Código de Processo Civil diz que o requerimento de limitação, e o réu vai requerer na contestação, interrompe o prazo para manifestação da resposta, que começará da intimação da decisão que soluciona o pedido do réu. Então o réu vem e pede lá a limitação do litisconsórcio. Tem 233 autores. O réu fala, eu sozinho aqui para me defender disso vai demorar. Cada autor com um advogado diferente. Aí o réu requer a limitação do litisconsórcio. Se o juiz limita litisconsórcio multitudinário. Aí qual é a grande sacada aqui? Que a doutrina discutia, a jurisprudência, né? O que o juiz faz? Ele julga extinto em relação a todos os outros? Não. Ele não pode prejudicar o direito de ação. Se tem 233 autores, todos os autores eles estão exercendo o seu direito de ação. E o Brasil adota a teoria abstrata eclética. Você estudou na aula 1, você pegou o PDF da aula 1? Pegou mesmo? Deu uma lida no PDF? Então lá no PDF da aula 1 você viu a teoria abstrata eclética, quer entrar na justiça, entra. Então o que o juiz faz? Ele não vai julgar extinto, ele vai desmembrar esse litisconsórcio, tá bom? Solta na tela aí, Latino. Vamos pegando aqui mais um ponto do slide, litisconsórcio, nós estamos aqui, por isso que o online é bom. No presencial eu não tenho tempo de falar de tudo isso. Solta na tela, Latino, determinada limitação do litisconsórcio multitudinário. O processo deverá ser o quê? Desmembrado. Grifa isso aí. E no segundo parágrafo aí do slide, nós vamos estudar a terceira classificação de litisconsórcio. É o que se permite analisar quanto ao regime de tratamento, que é o litisconsórcio unitário e o litisconsórcio simples. Quanto ao regime de tratamento. Volta comigo, Latino. Então, nós estudamos o litisconsórcio quanto à posição, ativo, passivo ou misto. Estudamos quanto à causa. Vamos estudar agora, deixa eu apagar aqui, multitudinário, né? O facultativo. Vamos estudar quanto ao tratamento. Então, o facultativo ele pode ser, vou só botar aqui para lembrar, multitudinário. Está lá no artigo 113, parágrafo 1º, tá bom? Do CPC.
Agora nós vamos estudar o litisconsórcio quanto ao regime de tratamento, quanto à posição, quanto à causa, quanto ao regime de tratamento. Quanto ao tratamento. Então, quanto ao tratamento, nós vamos ter aí o litisconsórcio unitário, ou vamos ter o litisconsórcio simples. Aqui embaixo aparece, Latino? Na tela aí? Aparece tudo, né? Latino é bom mesmo. Tá com dinheiro, Latino. Unitário e simples. Então, quanto ao tratamento, ele pode ser unitário ou ele pode ser simples. Solta na tela, Latino. Vamos nos aprofundar nisso aí. O litisconsórcio, ele é unitário quando todos os litisconsórcios têm obrigatoriamente de obter o mesmo resultado do processo. O artigo 116, que fala em decidir-se o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Deixa na tela, Latino, olha o que diz aí o artigo 116 do CPC, está aparecendo aí na tua tela. Olha o que diz o artigo 116 do CPC. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Deixa na tela, Latino. De modo uniforme, indivisível. A principal característica do artigo 116 é a indivisibilidade. Vamos de novo. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. É o que se dá, por exemplo, coloco aí no teu slide, quando o Ministério Público demanda em face de um casal pedindo a invalidação do casamento. Nesse caso, ou o casamento é invalidado ou não é. De qualquer modo, o resultado para o litisconsórcio sempre será o mesmo. Os litisconsórcios, nesse caso, embora sejam diversos, são tratados no processo como se fosse uma só parte, o que justifica a nomenclatura adotada, litisconsórcio unitário. E não é por outra razão, que nos termos do artigo 117, havendo litisconsórcio unitário, os litisconsórcios não são tratados em suas relações como parte adversa, ou seja, como litisconsórcio distinto. Veja o que diz o artigo 117 aí do CPC. Olha só que interessante. O artigo 117 do Código de Processo Civil, que diz: os litisconsórcios serão considerados em suas relações como parte adversa, ou seja, como litigantes distintos, exceto, olha aí, exceto, com exceção, no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicam os outros, mas poderão beneficiar. Então, volta aqui comigo, Latino. Qual é a regra do jogo? Artigo 117. Os litisconsórcios, eles são considerados litigantes distintos. Se eles são litigantes distintos, pode ser que o ato de um acabe prejudicando o ato de outro ou beneficiando. Se for litisconsórcio unitário, nunca pode prejudicar. Olha o que diz o artigo 117. Exceto no litisconsórcio unitário, em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas podem beneficiar. Se o Ministério Público queria anular o casamento porque disse que a pessoa era incapaz, e vem lá o João e fala, não, ela era capaz, ela tinha 19 anos de idade, houve um erro no registro de nascimento. Opa, vai beneficiar. Vai beneficiar o outro. Vai ter que o juiz declarar válido o casamento.
Então, no litisconsórcio unitário, os atos de um não podem prejudicar o dos outros, mas podem beneficiar. Solta na tela, Latino. Esse que nós estamos lendo agora é um tópico do livro do professor Alexandre Câmara. Alexandre Câmara. Deixa na tela aí, Latino. Devem eles, os litisconsórcios, ser tratados como se fosse uma só parte no unitário. Assim, por exemplo, o recurso interposto por um a todos aproveita. Artigo 1005 do CPC. Do mesmo modo, sendo unitário o litisconsórcio, a contestação por um apresentada a todos beneficia. Os atos e resoluções do litisconsórcio, porém, tratando-se de litisconsórcio unitário, claro, não poderão prejudicar os demais. Desse modo, a revelia de um litisconsórcio unitário não prejudica os demais, assim como não haverá prejuízo para os outros se algum litisconsórcio unitário deixar de efetuar o recolhimento das custas ou deixar de interpor o recurso, porque no unitário basta um recorrer que vai beneficiar todos. Volta comigo na tela, Latino, vamos gabaritar CPC. Aqui eu guardo tudo aqui atrás. Tomar uma aguinha. Vamos lá. Depois do juízo de admissibilidade aqui, nós temos quem? Nós temos a citação. Depois da citação, nós temos a audiência de conciliação. Depois da audiência de conciliação, nós temos a contestação, não é isso? Contestação. Latino, está escrito contestação aqui. Contestação é a defesa do réu. Contestar a ação. Se não tiver contestação, nós temos o que se chama de revelia. E essa aula aqui, cara, olha que eu assisto muita aula de CPC. Para o cara mergulhar assim, só quando ele tem autonomia mesmo. Mais uma vez, aproveito para agradecer aqui Curso Sejures e a empresa aí, ó, Jures ADV, porque me deixaram falar tudo que eu quero aqui. Eu posso até falar da vida do Latino aqui, posso falar da sogra do Latino, que me autorizaram a falar tudo aqui. Então, olha que interessante. Se não tem contestação, nós vamos ter o que se chama de revelia. Revelia. O que é a revelia? Revelia é a ausência de contestação. Mas toma cuidado, porque existem hipóteses em que não serão aplicados os efeitos da revelia. Como na hipótese que nós estamos estudando agora de litisconsórcio o quê? Unitário, que é a indivisibilidade. Qual é a característica do litisconsórcio unitário, hein? Vou colocar aqui, ó. Indivisibilidade. Já no litisconsórcio simples, ele vai ser o quê? Divisível. Então, no litisconsórcio unitário, vamos supor que tenham dois réus e um deles contestou e o outro não. Aí olha o artigo 345, que interessante. Artigo 345. Olha que interessante o artigo 345. O artigo 345 diz: não serão aplicados os efeitos da revelia. Ah, e no top 10 tem uma aula só de contestação e revelia, tá? Fica tranquilo. Já vou adiantando. Olha só o que diz o artigo 345. Não serão aplicados os efeitos da revelia quando for direito indisponível, quando os argumentos do autor forem inverossímeis, quando o autor não juntou a prova do ato, e olha aí outra hipótese aí que tem aí. Quando? Quando houver pluralidade de réus e um deles contestar. Quer ver um negócio? Solta na tela aí, Latino, solta na tela. Deixa eu pegar o CPC aqui. Eu quero que você grife o CPC inteiro no curso Top 10. Olha só o 345. A revelia não produz o efeito mencionado. Esse aqui é o que eu quero chamar a atenção nesse momento. Olha aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar. Deixa na tela, Latino. Deixa aí na tela. A revelia não produz o efeito mencionado se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Volta aqui comigo, Latino. O artigo 345, inciso 1º do Código de Processo Civil, só pode estar falando do litisconsórcio o quê?
unitário. Volta lá para o 117. Volta lá para o 117, que você vai ver. Os atos de um não prejudicarão dos outros, mas poderão o quê? Beneficiá-los. Volta lá para o 117, que você vai ver, eu estou voltando aqui no meu, artigo 117. Olha lá o 117. Está chegando aqui no meu. Olha lá. Os litisconsórcios serão considerados em suas relações como parte adversa, como litigante distinto, exceto no litisconsórcio unitário, caso que os atos e as omissões, revelia não é omissão? Revelia não é ausência de contestação? Caso em que as omissões não prejudicarão, mas poderão beneficiar. Se o outro contestou, não se aplica aos efeitos da revelia. Aqui, nós vamos afastar os efeitos da revelia com o artigo 345 do Código de Processo Civil. Eu quero pegar o CPC com você, esmiuçar esse CPC. Eu quero fazer um quebra-cabeça nesse código. Quero juntar tudo para você entender o CPC. Quero que você entenda o Código de Processo Civil. Então, quanto ao tratamento, o litisconsórcio ele pode ser unitário, natureza indivisível, mas ele pode ser simples, natureza divisível. Exemplo aí de litisconsórcio unitário, que os atos de um beneficiarão os atos do outro. Artigo 345. Pode botar também aí, ó, o artigo 1005, vou botar aqui para você. Artigo 1005. Basta um dos litisconsórcios recorrer, que vai, se é no caso de Maria e João e o Ministério Público está tentando anular o casamento, basta Maria entrar com recurso, que o recurso de Maria beneficiará João, artigo 1005 do CPC. Vamos grifando, meu. Grifa o código todo e no final quero que você me mande as fotos aí. Me marca lá no Facebook, fala, professor, estou assistindo o Top 10 aqui, estou grifando tudo. Compartilha lá, curte lá nosso canal, no YouTube, né, ô Latico? Quero ver se você está gravando, manda no grupo WhatsApp aí, se você não quiser mandar no Facebook, manda para mim, professor, grifei, entendi. Ou não entendi, manda dúvida, quer mandar em áudio, manda em áudio. Você tem o meu WhatsApp aí, o meu telefone, beleza? Vamos seguindo, Latino, solta na tela aí, porque litisconsórcio, meu irmão, a gente está pegando igual suco de laranja, espremendo ele. No segundo parágrafo aí do teu slide, aparece o seguinte: a unitariedade do litisconsórcio deriva sempre da natureza inscindível da relação jurídica substancial deduzida no processo. Eu chamo de indivisível, o Câmara chama de inscindível, não tem problema. Tal inscindibilidade, então, é a causa de dois fenômenos distintos, inconfundíveis. Ela faz com que o litisconsórcio seja necessário e também seja unitário. Os dois fenômenos, porém, não se confundem. Afirmar que um litisconsórcio é necessário é dizer que só será possível resolver-se o mérito da causa se todos os litisconsórcios estiverem regularmente presentes no processo, sem pronunciar-se com isto uma só palavra acerca do modo como a causa deve ser julgada. De outro lado, dizer que o litisconsórcio é unitário é dizer que para os litisconsórcios presentes no processo, e sem afirmar se tal presença era ou não necessária, o julgamento ele deve ser uniforme, litisconsórcio unitário e julgamento uniforme. Não é difícil perceber que nem todo litisconsórcio necessário é unitário. Falei isso há pouco. É o que litisconsórcio pode ser necessário por disposição de lei, caso em que, apesar de sua necessariedade, não será unitário. Lembra lá do exemplo do uso capião. Ele é necessário, mas ele é simples. Sendo, porém, o litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica, aí sim, pela natureza da relação jurídica, ele será sempre necessário e unitário. Volta aqui comigo rapidinho. Olha só que interessante. O litisconsórcio ele pode ser necessário pela lei ou quando pela natureza da relação jurídica. Pela natureza da relação jurídica aqui, ele será sempre o quê?
unitário. Então, pela natureza da relação jurídica, o litisconsórcio aqui, ele será sempre unitário. Agora, nem sempre, quando a lei determina, ele será unitário. No caso aqui, ó, olha aqui. Olha aqui. No caso aqui da uso capião. Aqui é litisconsórcio necessário, mas é simples, porque a sentença pode ser divisível. Pode falar, um entrou no meu terreno, o vizinho X não entrou. Então veja, ele só vai ser unitário aqui, e ele pode ser aqui, como no caso do casamento. Beleza? Tranquilo até aí? Solta na tela latino. De outro lado, e aí talvez já não seja tão fácil perceber, nem todo litisconsórcio unitário é necessário. E isto não obstante o fato de ser inscindível a relação jurídica substancial. É que existem casos, pessoal, em que ocorre aquilo que se pode chamar de dispensa da necessariedade. São as situações em que, embora incidível a relação jurídica substancial e, por consequência, unitário litisconsórcio que se forma entre seus sujeitos, o ordenamento jurídico dispensa a formação necessária do litisconsórcio, admitindo a resolução do mérito, ainda que o processo não seja litisconsorcial. É o que se tem, por exemplo, no caso de litisconsórcio unitário ativo, já que, como visto, é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro a existência de um litisconsórcio ativo necessário, mas nada impede que haja um litisconsórcio ativo unitário, como se dá nos casos de condôminos, que foi o caso que eu te falei da piscina. Vários condôminos entraram. Não tem como o juiz falar, ó, pro do 7º andar tem piscina, pro do 8º não. Como se dá, por exemplo, nos casos diversos de condomínios, litisconsorciarem para postular a anulação de uma assembleia de condôminos. Tudo certo com o litisconsórcio unitário? De outro lado, o litisconsórcio, ele pode ser simples ou comum, quando litisconsórcios são partes realmente distintas. E o destino de cada um é independente. É independente do destino dos demais, como se dá, por exemplo, anteriormente citado, das vítimas do acidente do ônibus, ou do meu que eu vi hoje lá no Via Light, ônibus e carros. Em casos assim, incumbe ao juiz, ao julgar a causa, examinar separadamente a situação de cada um dos litisconsórcios, e a sentença terá diversos capítulos, tratando isoladamente das demandas de cada um deles. Será, porém, unitário ou simples o litisconsórcio? Todos os litisconsórcios têm o direito de promover sozinhos o andamento do processo, assim como terem direito às suas próprias intimações e tal. É o que diz lá no artigo 118. Por fim, há um último critério de classificação do litisconsórcio. Quanto ao momento de sua formação. Quanto ao momento de sua formação, o litisconsórcio pode ser originário, inicial ou ulterior, também chamado de superveniente. Os nomes aqui dizem tudo. O litisconsórcio é originário quando existe desde a formação do processo. E ele é superveniente quando sua formação se dá como processo em curso, em razão de fato ulteriormente ocorrido, como por exemplo no caso de uma ação de investigação de paternidade ser proposta no curso do processo e morrer o réu, caso em que deverá ele ser sucedido pelos seus herdeiros. Então, volta aqui comigo na tela latino. Nós vimos aí o litisconsórcio quanto à posição, quanto ao tratamento, pode ser unitário ou simples, quanto à causa, e eu vou pagar aqui em cima agora e vou mostrar para você aqui quanto à formação dele. Quanto à formação do bichinho, do litisconsórcio, que é a pluralidade de partes, são poucos artigos, normalmente a prova cobra letra de lei, quanto à formação. Então nós podemos ter também quanto à formação. Quanto à formação, o litisconsórcio ele pode ser originário, alguns chamam de inicial, né? Originário,
ou inicial, ou ele pode ser posterior, aqui alguns chamam de superveniente ou ulterior, né? É muito cobrado em prova assim, ó, ulterior, ou outros chamam aí de superveniente, Então, quanto ao momento de formação, ele pode já vir na inicial, ou ele pode se formar no curso do processo. Professor, me dá um exemplo aí de um litisconsórcio que se forma no curso do processo. O exemplo aqui, ó, o artigo 338 e o 339 lá do CPC. Vou dar um outro exemplo diferente do slide aí, para que você possa, ao fazer a leitura, lembrar de outros exemplos. Quando o autor processa a parte que não tem legitimidade para figurar no polo passivo, aquele exemplo do caseiro, né, ou do dono do veículo que emprestou um carro para o amigo, essa parte que não tem legitimidade para figurar no polo passivo, ela nomeia a autoria. E na próxima aula, né, nós vamos estudar aí intervenção de terceiro, na aula 3, nomeação autoria não é uma espécie de intervenção de terceiro, né? Era no Código Revogado. Então, o caseiro fala, eu não sou o dono da casa, o dono da casa é o latino é que está com dinheiro, comprou casa em Burgos. O dono da casa é ele, não sou eu. E aí, pode-se formar o litisconsórcio superveniente, o litisconsórcio ulterior, posterior, que aí o autor fala, calma aí, eu vou deixar você, porque eu acho que você é o dono da casa, e vou incluir ele. Então, eu vou ter ali um litisconsórcio facultativo, se você quiser anotar, no artigo 338. Eu vou ter um litisconsórcio facultativo ulterior. Ele vai ser ulterior. E ele vai ser simples, porque o juiz pode falar, o caseiro não é dono da casa e o proprietário é. Então, eu vou ter um litisconsórcio facultativo, ulterior, simples. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Então, quanto ao momento de formação, ele pode ser originário ou ulterior, beleza? Nós vamos ficando por aqui. Na teoria sobre litisconsórcio, utilizamos 2 blocos para falar sobre isso. Eu entreguei um material em PDF para você, mais completo ainda do que essa aula e mais completo do que o PowerPoint. No próximo bloco, nós vamos fazer exercícios da aula 2, de todos os blocos aí. Eu estou fazendo isso agora, desde a aula 1, né? Todas as aulas, aula 1, aula 2, além das aulas teóricas, nós vamos ter sempre as aulas de exercício e sempre o simulado. Já vou começar a disponibilizar para vocês aí o simulado, vocês já vão pegar aí o simulado, tá bom? E na aula 3, eu te espero lá para falar sobre litisconsórcio na assistência. Existe uma hipótese que nós vamos estudar de assistência litisconsorcial. Litisconsórcio, você já viu o que é? Pluralidade de parte. Então, se entra um terceiro e ele é chamado de assistência litisconsorcial, esse assistente vai ser parte. Você vai estudar comigo na aula 3, que o tema é intervenção de terceiros, mas você vai estudar lá uma hipótese do artigo 124, que é assistência litisconsorcial, tá bom? Eu espero de verdade aí que você esteja gostando. Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer elogio, nós estamos sempre à disposição aí para te ouvir. Um grande abraço e até a próxima.